100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7 horas em ponto. Muito bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 16 de agosto de 2019. E vamos aos destaques do programa. Prefeitura suspende pagamento de 50% referente a substituições e gratificações dos médicos. Bombeiros apresentam novos equipamentos e viaturas para atuação no norte e noroeste. Taxa de desemprego recua em 10 das 27 unidades da federação. Mercado financeiro reduz previsão para déficit nas contas públicas. Dólar comercial fechou a R$ 3,99 com baixa de menos 1,21% dia. Já a arroba do boi gordo segue negociada no estado do Rio de Janeiro a R$ 146,00 à vista. Saca de açúcar cristal cotada a R$ 59,96 com menos 0,58% dia. Mande uma mensagem para o WhatsApp da Mix Campos 997971007. No ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Agora 17 graus e máxima do dia prevista para 23. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. E vamos ao trânsito. Fluxo intenso e com pouca lentidão nas proximidades do mercado municipal na Beira Valão. Grande movimentação também na rotatória próxima ao Shopping Estrada e em alguns trechos da Avenida 28 de Março, como por exemplo na saída da Campos Farol e Bairro da Penha, mas sem retenções. Pontes da Lapa e Leonel Brizola com fluxo maior no sentido centro. Saldanha Marinho, da Rua dos Goitacazes até a rodoviária na Beira Valão, também tem grande fluxo de veículos. Na BR-101, no sentido Niterói, a movimentação é intensa, com pontos de lentidão do quilômetro 311 ao quilômetro 322 entre São Gonçalo e Niterói. O tráfego é normal no sentido Espírito Santo. Juntos o melhor Mix. Mix! Diante da rejeição do acordo por parte dos médicos, a Prefeitura de Campos suspendeu o pagamento dos 50% referente à substituição e 50% de gratificações desta categoria. O governo municipal informou que até o momento não foi notificado oficialmente sobre a continuidade da greve. Para os demais profissionais de terceiro grau da saúde que têm direito a esse pagamento, a Prefeitura informou que está mantido para esta sexta-feira. O valor correspondente aos médicos está reservado para quando houver o cumprimento do Pacto pela Saúde. Porém, a população continua sofrendo. Foi realizada ontem a apresentação de novas viaturas do Comando de Bombeiros da área CB4, responsável pela cobertura de municípios do Norte e Noroeste. Além dos veículos, foram recebidos diversos materiais, que ao todo foram orçados em aproximadamente R$ 1,5 milhão. As verbas para a aquisição dos equipamentos foram conseguidas a partir de recursos provenientes da taxa de incêndio e do Gabinete de Intervenção Federal. Mix Notícias. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou em uma semana a votação da reforma da Previdência no plenário da Casa, que estava prevista para o dia 18 de setembro, em primeiro turno. De acordo com o calendário final, divulgado ontem pelo colegiado, a proposta será apreciada no plenário do Senado no dia 24 de setembro, em primeiro turno. No dia 10 de outubro, está programada a votação em segundo turno. A promulgação deverá ocorrer na semana seguinte. No segundo trimestre, a taxa de desemprego do país recuou para 12%, percentual inferior aos 12,7% do primeiro trimestre deste ano e aos 12,4% do segundo trimestre de 2018. A taxa caiu em 10 das 27 unidades da federação na passagem do primeiro para o segundo trimestre deste ano, segundo os dados divulgados ontem pelo IBGE. Mix. Juntos no melhor Mix. Instituições financeiras consultadas pelo Ministério da Economia reduziram a previsão para o resultado negativo das contas públicas neste ano. A estimativa do déficit primário do governo central, formado por Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, passou de 105,918 bilhões para 103,217 bilhões. A estimativa está abaixo da meta de déficit perseguida pelo governo de 139 bilhões de reais. O ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega anunciou nesta quinta-feira ontem a suspensão dos repasses de 300 milhões de coroas norueguesas, o equivalente a 133 milhões de reais que seriam destinados ao Fundo Amazônia. Segundo um jornal norueguês especializado em negócios, o governo local estaria insatisfeito com a nova configuração dos comitês do fundo, que está sendo discutida em Brasília. A Noruega e a Alemanha já se declararam contrário às mudanças. Mix Notícias.
Por força de decisão judicial, os sites de compras coletivas estão obrigados a adequar suas cláusulas contratuais, assumindo a responsabilidade solidária por qualquer evento danoso causado ao consumidor em decorrência de negócio firmado em seus portais. A decisão prevê também indenização aos compradores, individualmente por danos morais. A Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj disse ontem que a decisão acata a ação civil pública movida em 2012. Ao longo daquele ano, foram mais de 80 mil queixas sobre descumprimentos de ofertas no estado do Rio. Do dia 22 a 25 de agosto, cerca de 30 mil pessoas terão a oportunidade de conhecer o artesanato, produtos típicos, dança, música e muito mais das cidades fluminenses, através do Salão Estadual do Turismo, considerado no estado do Rio de Janeiro o maior evento do gênero. Será realizado no Armazém 2 do Pier Mauá. Até ontem, a Secretaria de Estado de Turismo registrou confirmações de 64 municípios. O evento tem como público-alvo profissionais do setor, jornalistas especializados no segmento, estudantes, turistas e a população em geral. A programação é diversificada e conta com apoio da FEComércio, SESC e SENAC. O melhor mix. Juntos no melhor mix. A juventude do estado do Rio de Janeiro é uma das que mais sofrem com falta de oportunidades de trabalho no país, principalmente na faixa etária entre 14 e 18 anos. Cerca de 60% não conseguem emprego, aponta aí levantamento da Subsecretaria de Emprego e Renda. Resumindo que para aqueles que têm até 24 anos, o índice cai a 33%. E para tentar reverter esse quadro, o governo estadual está lançando Geração Futuro. Trata-se de programa com potencial para gerar 86 mil vagas. A secretaria ressalta que empresas de médio e grande porte devem contratar jovens com idades entre 14 e 18 anos para os cargos de aprendizes. E empresas com mais de 25 veículos passam a ser beneficiadas por serviços volantes de vistoria veicular do Detran RJ. Portaria que dispõe sobre as normas e rotina foi publicado no Diário Oficial de quarta-feira. O agendamento pode ser realizado pelo e-mail devemp@detran.rj.gov.br. Com base no novo mecanismo, o Detran avalia que os funcionários do órgão têm a possibilidade de levar os serviços às empresas, inclusive nos fins de semana, evitando o deslocamento dos veículos e não afetando assim as atividades de rotina. Mix Notícias. O abuso de poder tem marcado as eleições em todos os níveis no Brasil, gerando consequências graves e até polêmicas. A falta de conscientização contribui para o contratempo, mas a Escola Judiciária do Tribunal Regional do Rio de Janeiro busca solucionar as causas por meio de um curso de esclarecimentos e capacitação marcado para o dia 30 de agosto. O evento é direcionado a magistrados e membros do Ministério Público e servidores do TRE-RJ, que devem se inscrever pelo site do órgão. O tema é Abuso de Poder nas Competições Eleitorais. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 21 34 36 82 28. A falta de conscientização quanto às consequências para quem não fizer o cadastramento biométrico prevalece em pelo menos 11 municípios do estado do Rio de Janeiro, embora o Tribunal Regional Eleitoral esteja orientando os eleitores em repetidas publicações. Ontem, o órgão divulgou que o comparecimento para o procedimento está abaixo do esperado em várias cidades. O TRE insiste que, para saber se precisa fazer a biometria, basta o eleitor consultar no site do órgão ou pela central de atendimento telefônico 21 34 36 9000. E volta a alertar: quem não comparecer dentro do prazo terá o título eleitoral cancelado. Juntos. O melhor mix. Amanhã acontece o Bazar dos Servidores da UENF na quadra do CCH das 9 às 3 da tarde, com ações sociais como agendamento de carteira de trabalho e primeira via da carteira de identidade. Além disso, feira de artesanato, vacinação de animais, aferição de pressão arterial, distribuição de mudas e muito mais. O Bazar tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UENF e é direcionado a toda a comunidade. E sem resposta do governo federal sobre a garantia de abertura de crédito suplementar para cobrir o déficit do orçamento de 2019, o CNPq anunciou na tarde de ontem que suspendeu a assinatura de novos contratos de bolsa de estudos e pesquisa. Mix Notícias.
A lei de abuso de autoridade, aprovada quarta-feira na Câmara dos Deputados, está causando contestações, principalmente em associações de juízes e procuradores brasileiros. Porém, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, reage diferente e diz não ter nada a temer para ele. Os juízes precisam ter limites em sua atuação como qualquer outra autoridade. Contrariando a posição dos seus colegas que criticam a medida, o ministro é taxativo. A lei é para todos e nós também, juízes, temos que ter limites na nossa atuação, assim como tem os deputados, o presidente da República, como tem os ministros do Poder Executivo. O cerco está sendo fechado contra o crime organizado no estado do Rio de Janeiro, em operação do Ministério Público Estadual. 3 ações simultâneas aconteceram ontem, uma delas para cumprir 41 mandados de busca e apreensão contra policiais militares afastados de suas funções por terem sido denunciados por crimes como associação criminosa e corrupção passiva. As investidas continuam e na mira estão também traficantes de drogas acusados de lavagem de dinheiro que atuavam como laranjas no Comando Vermelho. Ações semelhantes acontecem no Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. Mix Notícias. A Lei 6.613/13, que criou a regra do livro de reclamações obrigatório para empresas que atuam com o fornecimento de bens ou prestação de serviços, será alterada no estado do Rio de Janeiro. O projeto foi aprovado anteontem pela Alerj, mas, por ter recebido emendas, ainda precisa ser aprovado em redação final, o que deverá ocorrer na próxima semana. O livro garante ao consumidor a abertura para registrar eventual queixa. A lei atual diz que o comerciante deve entregar a cópia do livro mensalmente na sede do PROCON, no Rio. Com alteração, isso poderá ser feito via internet ou no posto do PROCON, que fica no mesmo município do estabelecimento. E vamos às cotações. Dólar comercial a R$ 3,99, com baixa de menos 1,21%. Fonte Valor Econômico. A arroba do boi gordo segue negociada no estado do Rio a R$ 146,00 à vista. A fonte Scott Consultoria. E a saca de açúcar cristal, 50 quilos, cotada a R$ 59,96, com menos 0,58% ao dia. Fonte CPE Exalc. Mix. Existem 45 milhões de desbancarizados no Brasil, que movimentam 817 bilhões de reais por ano, mesmo sem acesso a crédito e outros serviços financeiros de instituições. Os dados fazem parte de uma pesquisa do Instituto Locomotiva, especializado em economia popular. Segundo o levantamento, 86% dos desbancarizados pertencem às classes C, D e E. A maior parte está na região Nordeste, que responde por 39% do total. Convênio assinado quarta-feira entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o Sindicato das Empresas de Ônibus da capital fluminense garante um cartão com 2 passagens à pessoa que não tiver recursos para retornar a casa após passar por uma central de custódia. A entrega será feita pela Vara de Execuções Penais. A parceria foi anunciada ontem pelo TJRJ, que disse ser o primeiro tribunal do país a adotar a medida, que vale para todo o estado, onde as centrais de custódia estão localizados em Benfica, Volta Redonda e Campos. Juntos. O melhor mix. O FGTS corre o risco de ser desfigurado pelas emendas apresentadas por parlamentares à medida provisória que autoriza o saque extraordinário de até R$ 500 das contas vinculadas e a partir de 2020, no mês de aniversário do cotista. Foram protocoladas 134 propostas de alteração do texto encaminhado pelo Executivo por 15 partidos. Um bloco de emendas prevê elevar o valor do saque de R$ 500 para até R$ 3.000 e permite saque total do FGTS em caso de demissão para quem optar pelo saque aniversário, o que é vedado no texto do governo. Especialistas criticam a suspensão de 3 tipos de radares eletrônicos nas rodovias federais do país, determinada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Eles avaliam que a mudança vai aumentar os riscos de acidentes e óbitos nas estradas. O diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho, ressalta que a mudança afetará a fiscalização e que, embora o presidente afirme que alguns radares precisam ser reavaliados, nenhum equipamento opera sem avaliação técnica prévia. 100.7 Mix. Ontem, o trânsito na área central de Campos ficou engarrafado em diversas ruas. Deu nó. Em motivo,
Motivo foi a manifestação dos permissionários de vans que não estão aceitando que os carros comecem a operar sem o sistema de bilhetagem e ainda não está implantado. Segundo eles, os usuários vão preferir utilizar os ônibus para pagar apenas uma passagem, já que os ônibus podem levar os passageiros até o centro da cidade e as vans só irão até os terminais de integração. O acesso à ponte General Dutra foi fechado por volta das 5h30 da tarde, só sendo liberado às 6h35, o que causou também grande engarrafamento e um nó no trânsito na rotatória próxima ao Shopping Estrada. A pista sul da ponte Alain Ferreira também chegou a ser fechada, sendo liberada às 6h38. O ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou a suspensão de uma ação penal da Operação Sestfine, uma das fases da Lava Jato no Rio de Janeiro, tendo como base a decisão do ministro Dias Toffoli, presidente da Corte, sobre o compartilhamento de informações pelo COAF. Em julho, Toffoli concedeu uma liminar, decisão provisória, suspendendo todas as investigações abertas no país com base em dados fiscais repassados pelo COAF e pela Receita Federal ao Ministério Público sem autorização judicial. Você ouviu Mix Notícias.